Muito bem, estamos de volta na segunda parte do Giro das Cidades. Antes de conversar aqui com Luz, acompanha comigo as ocorrências aí. Deixa eu ver quem é esse cara de fuinha aí. Ah, essa aí, ó, tem mais uma foto, né? Esses dois aí, com essa moto, estavam aterrorizando em Porto Alegre, em vários bairros, Passo da Areia, Petrópolis, Jardim Botânico. E aí, o presidente da Associação dos Moradores lá, o que fez? O cara é tenente da Brigada aposentado. Ele criou um WhatsApp da comunidade para avisar a polícia. Então, ele botou nesse WhatsApp, primeiro ele articulado, ele foi nas delegacias, fez uma reunião, os delegados designaram um policial para acompanhar no WhatsApp, foi nos batalhões e também. Então, dentro desse WhatsApp tem capitães da Brigada e inspetores da Polícia Civil. E essa troca de informação muito rápida levou à prisão desses dois aí. Quase que instantânea, né? Quase que instantânea. Mas mais uma situação de justiça. 2 meses depois de 4 assaltos armados, inclusive um de uma mulher que caiu na calçada, que eles arrastaram a mulher pendurada na bolsa, eles estavam na rua de novo. E agora foram presos de novo, essa semana, fazendo o que eles mais sabem fazer, roubando. E são jovens, né? São 2 jovens, ainda não mataram, mas, né, a polícia está em cima aí. Então eu fico impressionado, uma junção de forças comunitárias, a polícia cada vez mais abre as suas portas para conversar com a comunidade, tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar, fazem um trabalho conjunto de monitoração pelo olho do cidadão. A primeira prisão deles foi a Brigada e a Polícia Civil em conjunto, que foi uma preventiva. A segunda prisão foi a Brigada, no ostensivo. E agora esperam, né, que esses dois fiquem encarcerados pelo menos um tempinho aí para dar um fôlego. Tem que dar um sossego neles, porque... Barbaridade. Porque tem uma coisa que eu não concordo, né? O preso foi lá e não se recuperou. Bom, em primeiro lugar, o Código Penal fala em pena. Não é ressocialização, fala em pena. Sim. Então ele tem que entrar primeiro para cumprir a pena. E se ele quiser entender, se recuperar, deve. E até porque também, por que ele não tentou a sua recuperação antes de ser preso, né, aqui fora, que tem muito mais liberdade? Mas então, eu acho que essa aí é a questão da sensação de impunidade também, né? Também, foi o que eu disse, não dá nada, né? Se dá bem pouquinho. Exatamente. Então eles ficam assim, eu não. Até isso estimula um pouco, o Luz, fazer o que eles estão fazendo agora. Eles dão, antigamente, claro que eles dão um tiro na polícia, tanto é que tu recebeu um monte. Nós vamos falar sobre isso. Mas eles tinham mais respeito. O cara que dava tiro em polícia era o cara mais audacioso, mais bandidão, né, que se chamava naquela época. Agora qualquer gurizão dá tiro na polícia. É verdade. Mas naquela época, tem uma coisa que eles ficam bravos quando se fala, mas tem que falar. É a questão dos direitos humanos. Sim. Eu conheço, para eles sempre tem, e às vezes situações midiáticas. Para as vítimas nunca tem. Né? Exato. E eu estou dizendo isso com muita experiência. Por exemplo, ano 2000, chacina do bairro Operário. Mataram 4 pessoas do sexo feminino. Uma de 4, outra de 11, a outra de 29, a outra de 50. Né? Um estocado no coração. Ficou sobrevivente isso, o pai da família e a menina mais velha que tinha do colégio. Me pergunta que eu te respondo. Até hoje, foi no ano de 2000, nós estamos em 2017. Pergunta se esses familiares que ficaram vivos receberam uma ligação de direitos humanos. Uma ligação. Nunca receberam. Né? E aquilo lá foi bárbaro. Foi bárbaro. Um dos piores crimes que eu vi e investiguei na minha vida. Olha, nós temos até uma pergunta, e aqui nós já perguntamos, mandaram aqui, ô Vanderlei, eu já perguntei no bloco passado, é o José do bairro Operário. José, eu perguntei sobre as máquinas, se ele sabia, ele disse que sabe, está acompanhando, como policial e vereador, mas isso está a cargo da 3ª Delegacia de Canudos fazer essa investigação. E a Comur fez o BO essa semana, o Joel Gross, que é o diretor, fez ontem o BO. Fez ontem o BO, então, a partir daí, como eu vi você escrever lá no grupo, né?
que alguém escreveu assim, pois é, se não tem registro, não tem crime. Daí você, não tem vítima, mas crime tem. Não existe, claro. E até porque tem a denúncia do crime, né? Exatamente. Agora, se não tem a vítima, tu não tem como depois restituir para alguém, né? Exatamente. Agora, veja, bota aqui na tela inteira, olha só esse assalto domingo em Porto Alegre. Você viu isso aí? Vi no jornal. Olha só. Não, e daí empurrou a vítima. Empurrou, mas a vítima caiu com a criança e tudo na calçada. A sorte é que a criança caiu sobre a mãe, né? Domingo, então, dia 12 de fevereiro agora. E olha só a luz do dia, chegam os vagabundos. Olha o nervosismo desses jovens assaltantes ali. Ó. Olha o nervosismo. Eles correm para cá, correm para lá, daí o outro vai assumir a direção, desiste, daí o outro vai ali, vai assumir direção, também desiste, aí o outro volta do Astra lá, vou assumir a direção, não vou, esse que está aqui agora vai assumir a direção do Astra, derruba a vítima lá. Derruba a vítima com a criança no colo, eles entram, quase deixam um bandido é muita coisa assim, e olha só, eu como apresentador que aprendi tudo que eu aprendi dentro da Brigada e da Polícia Civil, eu aprendi muitas coisas com a Brigada e outras coisas da questão penal, de como funciona a engrenagem penal dentro da Polícia Civil, dentro das delegacias, aí, com o delegado Venisaldo, contigo, com o delegado Eduardo, né? Delegado Márcio, que passou aqui também, um baita cara, hoje está no DENARC, né? Gente boa, um paulista, né? Márcio, bacana. Então, assim, aprendi tudo. A gente, com todo esse conhecimento, o que eu faço? Eu coloco aqui nas minhas apresentações. A gente diz, não dá mole na frente de casa e tal, mas não dá mole na frente de casa com a luz do dia desse jeito, né, cara? Não tem mais hora. Não tem mais hora, né? O lance é se escondendo dentro de casa, o negócio está feio. Não, foi o que eu falei, a inversão de valores, as pessoas de bem estão enclausuradas dentro de casa, chaveada e cadeada, para a bandidagem andar fazendo esse tipo de... Agora, ontem eu estava indo na casa de um amigo ali, tu conhece também, o Coronel Pitan, que está na reserva hoje, eu estava indo, ele mora no Jardim Mauá. Eu fui aqui por cima, peguei a Marcílio Dias, fui até lá em cima, fui descendo. Quando eu vi, já era noite isso, 9 horas, um carro parado na frente de uma casa, namorando, né? Conversando ali, tá, as cabecinhas. Trocando uma ideia. Trocando uma ideia. Cara, eu passo, eu digo, se passar, porque os vagabundos eles ficam aqui, né? Ou de motinho ou de carro, procurando. Quem tiver dando sopinha assim, é a vítima que eles adoram. Da hora, do momento. Né? Porque a principal arma do vagabundo é o elemento surpresa. Exatamente. Além do cano, é o elemento surpresa. Quando tu vê, tá ali. Não está preparado. Pronto. Porque mesmo que esteja armado, no caso que é pego de surpresa, não tem nem como reagir. Não tem mais, mas como o cano está na cara, é difícil. Tem só que levantar os braços. Exatamente. Mas, Luz, o que eu quero te falar, o que eu quero agora saber, como é que começou a tua carreira? Que ano você entrou na Polícia Civil? Tem que voltar um pouquinho. Eu ainda era milico, né? Tu saiu do Exército e... deixa eu te dizer, eu nem cheguei a sair do Exército. Na verdade, eu gostava muito de jogar bola. E jogava relativamente bem. Opa! De Canoas, tu é natural, né? Eu sou natural de Canoas, né? E aí, dentro do Exército, fui... veja bem, a minha intenção, num primeiro momento, era ser jogador de futebol. Sim. Né? Mas aí fui a Montenegro, tinha um amigo de farda lá, isso foi em 1970, acho que eu fiz o concurso. Estava nascendo. Né? E passei. Né? E me lembro que eu treinava, naquela época, na seleção do Terceiro Exército, que ia disputar os Jogos do Exército em Minas Gerais. Mas eu queria mais, era para Minas Gerais, não queria seguir na polícia. E até perdi vários dias de aula. Mas daí tinha um sargento Zalmir, muito meu amigo, ele me cobrou, disse, não, passou no concurso e tem que ver isso aí. Aí nós treinávamos lá na Serraria, na Azenha, quando é para ser, né? Que eu não estava muito afim de entrar, né? Queria jogar bola e queria ir para Minas, jogar o torneio, o Campeonato do Exército lá. E nós éramos representados do Terceiro Exército na época. Sim. E aí na Azenha, ali era a academia de polícia, paramos e daí o policial lá disse, mas tu já está rodado por excesso de falta, né? Bah! Aí eu cheguei e falei para o sargento, disse, não, vamos resolver isso aí. Aí fomos treinar naquele dia, treinamos lá no campo da Serraria, nem sei se ainda tem a Serraria lá, tinha muito bom o campo lá. E voltamos para São Leopoldo e eles me deram uma carta dizendo, claro que na verdade eu, milico novo, não entendi que eu estava a serviço do Exército. Claro. Né? E aí o capitão me deu
uma declaração dizendo que eu estava a serviço do Terceiro Exército na seleção de futebol. E aí apresentei, daí foi que eu deixei o futebol de lado para entrar na academia. Assim que eu entrei. E aí, tu não, te formou e assumi. veio para qual município? Bem, daí eu assumi e passei, fui bem colocado, classificado e me botaram para Piratini. Nossa. Longe pra caramba, né, meu? E aí eu fiquei 3 anos em Piratini. E me lembro que não era fácil lá, a gente tinha que usar o Jeep, porque carro que era tudo chão batido. Hoje deve estar bem diferente. Claro, né? claro. Era chão batido e uma vez eu marquei só para ver, porque a estação territorial é muito grande, né? E eu fui atender até... Lá dava muito suicídio. Suicídio era no mínimo 1 por mês, 2 até 3. Houve casos assim de suicídio duplo. O esposo no mesmo laço, porque lá era soja e gado, né? Soja e pecuária, naquela época. Sim. E aí se enforcou a esposa no mesmo laço e depois se enforcou. E aí fui atender um outro suicídio próximo ao rio Camaquã, que daí é divisa com Caçapava do Sul. E eu marquei a quilometragem. Do centro de Piratini até lá, dava 100 quilômetros de ida. Nossa. E de volta dava 200 quilômetros. E mais ainda, tu tinha dinheiro, mas tu não tinha o que, tu tinha que ir de manhã, sozinho. Porque na época não tinha. E não tinha o que comer. Tinha dinheiro no bolso, não tinha onde comprar. Ou levava um lanche, levava um pão de milho com farroupilha. Não, mas aí a inexperiência, porque lá naquela distância, eu sabia o caminho, eu não imaginei que não tinha bar, né? Então, claro, tu entra na primeira, depois nas outras não entra mais. Tu leva lanche ou chega na casa de um conhecido. Porque bar para vender naquele... Corta um pão de milho, aquele de casca preta, corta no meio, bota uma manteiga, mortadela, queijo, já era o banquete. Melhor comida do mundo. Né? E aí depois, em 75, eu vim em 70... Eu me formei em 70 e até fazer estágio, porque ainda fiz estágio em São Leopoldo, em 71. Sim. E daí fui lá para Piratini. Aí voltei em 75, né? E vim, na época, para Ciretran de Novo Hamburgo. Ciretran, isso mesmo. Circunscrição regional de trânsito. Júlio de Castilhos, Não pedi, Júlio de Castilhos 454, próximo à primeira delegacia. Isso. Não pedi. Mas eu pedi para vir para a região metropolitana, porque a minha mãe ainda era viva, claro. E era viúva já, né, e eu tinha que ajudar ela. E vim para cá, e valeu, porque eu consegui ajudar ela um bom tempo ainda, né? E fiquei no Novo Hamburgo e continuo até hoje. Pois é, aí tu vai fazer a tua carreira aí de polícia, depois tu vai sair da Ciretran, a Ciretran foi extinta, né? E aí... Exato, não, mas antes de ser extinta, mas aí deixa a questão do direito não extinto, né? Então, porque às vezes eu ouço algumas queixas, né? Eu sou de origem não pobre, sou de origem paupérrima. Né? Fiquei em casa de chão, dormi em tarimba, que tem muita tarimba, é aquelas camas de madeira que botava as tábuas ali e botava um colchão. Então, aprendi muito na vida com as dificuldades. E aí, eu tirava plantão na Ciretran de segunda, muitas vezes de segunda a domingo, para ter dinheiro para pagar a faculdade. E daí, nós éramos 2, uma certa época, e à noite ainda voltava, ia para a aula, fazia intimação durante o dia. Muitas vezes o sol quente, que nem no nosso verão, eu tinha que ficar, iniciava a trabalhar a 1h30, a meio-dia e meio eu ia na sombra do árvore para estudar, porque tinha prova naquele dia. Né? Fazia 5 cadeiras, né? Isso foi um período da época do Jair, Jair, então, governador do estado, Jair Soares. E então deu com os plantões e o salário deu para pagar a faculdade de Direito na Unicinos. Eu me formei em 89, né? E aí tranquilo. Mas ainda não tinha sido extinta a Ciretran quando o então delegado Bancolini entendeu que precisava, e o Nauro, o delegado Nauro era titular da Ciretran, precisava do serviço do Luz, uma situação que ocorreu lá para botar ordem na casa. Ordem na casa. E daí eu fui onde eu iniciei. E logo que eu assumi, nos primeiros dias, aí surgiu um Robin Hood, aí, que de Robin Hood não tinha nada. Qual era o nome dele mesmo? Beto Calixto. O Beto Calixto. E aí foi E onde é que era a base dele em Canudos? Eu quero dizer primeiro o impulso que deram para o cara ser mais bandido ainda. Sim.
Ele saiu na capa do Jornal Me H, lembro. com óculos de sol, duas João armas Ávila fez atravessadas, essa matéria. que roubava dos ricos para dar para os pobres, que foi uma grande mentira. É. Né? A base dele era em Canudos, ali na Kipling, naquela área ali, Iguaçu, Sim. naquela área ali. Mas ali em Canudos, no modo geral. Né? E daí... E aí você começou a caçar ele. Um absurdo. Isso daí nós fomos na diligência lá, eu não vou entrar nos detalhes, eu fui baleado na diligência. Tá? Quantos tiros você levou? 3 tiros. Eu levei. Dele ou Não, da dele, gangue porque dele? houve um desencontro de abordagem. E daí, mas eu não quero entrar nesse detalhe muito a fundo. Sim. Eu fiz a abordagem, consegui segurar ele, etc e tal. Resumindo, tomei 3 tiros. Né? Os tiros foram 3 aonde? tiros. Aí que eu vou te dizer. Um pegou no lado esquerdo, perdi o baço e perfurou o pulmão esquerdo. E o projetivo ficou milímetros da coluna, que se pega na coluna hoje estaria na cadeira de roda. Tá? O outro pegou no peito aqui, transfixiou, e o outro pegou no braço, deu fratura comunitiva. Fratura comunitiva é quando o osso quebra em vários pedaços, 3, 4, 5. Então eu tenho platina aqui. E foi muito violento. E nas primeiras 72 horas, eu tive risco de morte permanente, né? Segundo os médicos lá. Quem me operou, então tem que falar alguns nomes aqui, né? Quem me operou com uma maestria, Dr. Valdir Silva. Lá esteve lá me apoiando o Dr. Fernando Konazewski, que era meu amigo. Sim. José Carlos Friedrich. Então, é o Ziegler de Jesus. Né? Sim. Bom, esses homens assim foram espetaculares. Né? Além disso, aí tem a recuperação, porque tu perfurou o pulmão, tem que recuperar. Se faz uma fisioterapia. Então, o pessoal de enfermagem também teve um trabalho muito profissional, me ajudou muito na recuperação, que era tu encher balão, tu tinha que encher o balão para fazer o pulmão trabalhar. Né? Que Então, coisa. E hoje os 2 pulmões estão tranquilos? Tranquilo, não, só perfurou o esquerdo. Perfurou o esquerdo. Não, perfurou tranquilo. Funciona pleno os 2. Não ficou sequela nenhuma. Graças a Deus. Num primeiro momento, desse tiro daqui, do braço direito que ficou a fratura comunitiva, eu fiquei com a mão encolhida. Então todo mundo achava que eu ficaria com defeito. Sim. Né? E não houve isso, porque o projetil queimou o nervo radial, né? E a bala ficou alojada aqui. Depois ela até encapsulou, que é interessante o organismo. Exatamente. E uma cápsula de proteção. Gelatina, uma gelatina em cima. Não, uma cápsula tipo o bicho da seda, assim, bem igualzinho o bicho da seda. Tipo assim, e bem resistente, até porque o corpo estranho. E perguntava para o médico, o Dr. Ziegler de Jesus, o Amilcar também na época, foi muito parceiro, que era traumato também, ele era legista, né? E aí, isso foi no dia 26 de fevereiro de 1991. Descrição, diagnóstico para eu voltar na atividade, janeiro de 92. Né? Sim. E aí eu pedia para o médico se podia adiantar a recuperação e o doutor Ziegler um dia me disse, em razão, porque como queimou o radial, a eletricidade desce milímetros por dia. Né? E ele me respondeu, não dá, nesse caso, não dá para acelerar, porque a natureza não dá saltos. Nunca mais. Boa essa frase. Mas tem um detalhe. Eu sempre fui uma pessoa muito introvertida quieta minha. Imaginava que não tivesse amigo. O ledo engano, o maior engano que eu tive na minha vida. Eu tinha uma ânsia, uma vontade de pegar os caras. Sempre. Assim, foi a assim que eu mente te conheci. queria trabalhar. Te digo, eu fui balhar dia 26 de fevereiro de 1991. E o Calixto fugiu naquele dia? Não. Fugiu? Ele e o Lilico fugiram. Depois caíram em Porto Alegre, morreram uma quadrilha, lá num posto de gasolina lá. E o Lilico, com medo o Lilico era um guri de 14 anos na época, que era o braço direito dele. Sim. E com medo do guri delatar, ele matou o Lilico. Ele matou o Lilico. E depois eu vou te explicar a questão do Robin hoje. Né? E daí, então, essa questão de querer pegar eles... Nós estamos, só para dar um serviço, nós estamos falando de um dos maiores bandidos, assim, que a mídia criou, né? Que a mídia fabricou. Porque ele era um bandido comum, só que ele deu uma entrevista no NH, virou capa do NH um dia, dizendo que ele era o Robin Hood, ele roubava dos pobres. Uma grande mentira, e revoltou tanto a Polícia Civil quanto a Brigada Militar. Inclusive, o repórter da época foi ameaçado até por uns policiais que ficaram indignados que deram uma mídia daquele tamanho para ele. Aí, como ele tomou essa proporção que não tinha,
Aí começou uma caçada contra ele para terminar com essa palhaçada, que era uma grande palhaçada. Também, né? Como é que um bandido vai dizer que faz e acontece, que exatamente. rouba uma grande mentira. Né? E aí? Bem, daí a questão, ele fugiu, realmente ele fugiu. Mas o tempo é o poder da mente. Né? Sim. O médico, vários médicos, não fui um, que eu voltaria em janeiro. Em abril de 91, eu estava na rua, monitorando, investigando para ver onde é que eu podia pegar. Abril. Isso foi o poder, a força de vontade, o poder da mente, a força de vontade. Mas nessas investigações, eu estive na casa da mãe do Lilico, porque logo depois ele matou o Lilico covardemente, com um tiro na cabeça, com medo que o Lilico denunciasse ele, que era um guri de 14 anos. Né? Fui gente trabalhadora, simples, gente honesta, a mãe, o pai, o irmão do Lilico, né? E perguntei, mas a propósito, minha senhora, tem uma versão aí que esse tal de Beto Calixto roubava dos ricos, a senhora recebeu alguma coisa? Ela respondeu bem assim, não, meu filho, aqui na minha casa nunca entrou uma lata de azeite. Esse era o bandido que roubava dos ricos para dar para os pobres. Mentira, ele roubava para ele, porque depois da investigação eu aprofundei. Qual era um dos crimes que eles praticavam? Assalto, armado, assalto, roubo de couro, roubava muito couro. Roubo muito couro. E outra coisa, eu sempre digo que os cabeças não são os matadores. Eles têm os matadores. Eles manipulam. Dele. Claro, eu vou dar um exemplo do Beto Calixto na época, era o matador dele, que já morreu, o Santo. O Santo matava rindo. Ia conversar com alguém no banheiro que tivesse que morrer, ele apertava o cara no banheiro. Esse Santo eu perdi depois. O Santo era apelido dele? Ou era... Santo, eu acho que era... tinha um apelido, eu não me lembro o nome dele, eu conheci por Santo. Porque de Santo não tinha nada, esse demônio. Não tinha nada, demônio. Essa é a verdade. Mas estou te dizendo, como eles também se escudam atrás de certas coisas. Claro. E aí, isso sirva como exemplo, não pode a mídia dar esse tipo de guarida para esse tipo de assaltante vagabundo, cara. Não, primeiro que eu acho que não se dá mídia para assaltante, né, cara? Não, eu acho que tu não pode entrevistar um cara, ficar lidando... Porque daí no meio deles ele se achava, eu sou fulano, né? E aí criou essa unha toda. Que nem aquele matador da atriz lá, não me lembro o nome dele, o Guilherme de Pádua. Poxa, o que já botaram esse cara pra cima? O cara matou uma mulher, o cara tirou a vida de uma menina que era uma pessoa... O futuro todo pela frente. Exatamente. Então, assim, o que eu vou entrevistar esse cara? Só se for para xingar ele. Se for para vale chamar ele de vagabundo, não vale a pena daí, né? Não, mas aí sim, como são nos Estados Unidos, os caras fazem umas entrevistas com um homicida que o cara levanta e vai embora, de tão irritado que ele fica. Não quer responder mais nada. Não quer. Mas aqui se falar muito alto, tu responde processo. Tu quer bancar o santo, mas... mas aqui se falar muito alto, tu é processado. Vai processar. Então mas eu toparia entrevistar um vagabundo desse, mas se fosse para xingar. Mas o que tu estava pensando naquela hora? Mas agora tu está arrependido, e o que tu pensa da mãe dela? Como é que passa? O que passa na cabeça? Mas aí, vamos pegar eu acho uma excrescência, a questão dessa Suzana Richthofen. Sim. Olha a cobertura que dão. Não, e outra coisa, né? O mais engraçado é ela ganhar um indulto no Dia dos Pais, né? Ajudou a matar os pais. Cara, só no Brasil. Articulou para matar os pais e indulto no Dia dos Pais. É verdade. E é a lei, né? Esse é o problema. Exatamente. Deixa eu ver quantos minutos nós temos ainda Temos 5 minutos. Eu quero te perguntar o seguinte, nessa carreira de polícia, tu foi muito ameaçado, né? Recebia? Fui, várias vezes. E como é que tu dava de ombro? Não. Tu te cuidava. Claro, tu ficava no bico. Certeza. Mas tu não... Não, eu respondo o seguinte, eu sou polícia, sei do risco da profissão, e o dia que eu tiver medo, eu tiver que ter medo de vagabundos, né? Ladrão, assaltante, traficante, eu peço para sair da polícia. Eu acho Mas nessa vida de vereador, por exemplo, tu tem que ir numa vila, eu sei que tu não vai aceitar voto desses vagabundos. Não, mas tem muita gente boa, a maioria é gente boa. Tá, mas tu não tem medo de, numa campanha de vereador, topar com um vago que está querendo Não é que eu tenha medo, eu me preocupo, claro, eu fico alerta para esse tipo de coisa. Tu sempre faz um levantamento de local para botar o pé, né? Sem dúvida nenhuma. E procuro uma proteção do corpo, sim, que eu possa ter uma visão e um possível ataque só de frente, né? Já sofreu alguma tentativa de assalto? Já sofri, mas só que... respondeu no chumbo. Mas nada. O cara da FENAC ali, eu estava no carro e tinha parado ali para verificar alguma coisa, mas eu passei no espelho. Mas, rapaz, na rua Araxá, eu parei na rua de cima ali, né?
E entrou a moto, quando dobrou, eu já me antenei, né? Mas não deu outra, fiquei preparado, estava com a pistola, né? Sim. E são rápidos. São rápidos. Parou do lado do carro e o carona já saltou com a arma em punho. Mas quando ele saltou com a arma em punho, já meti na cara dele. Bom, o da frente arrancou e o outro ficou sumiu. sumido. Mas o que eu fiz? Como a pele podia e eu de carro poderia entrar em qualquer beco, eu fui atrás do de moto. Fui e curva, e eu tinha um Monza, né? E consegui pegar. Pegou o que tentou. Imprensei na 7 de setembro. Ai, levei flagrante. Ele não te reconheceu, daqui a pouco, pá, mas é o inspetor Ele era de São Luz. José de São Leopoldo. Não, então ele não sabia com quem estava se metendo. Não, se fosse vago daqui, o cara dizendo, grudei ele bem, né? Não, os daqui, até nunca houve alguma tentativa, ao menos que eu saiba, os bandidos que me conhecem, de fazer alguma ação. E já aconteceu de tu ter prendido o mesmo cara já várias vezes, né? E quando tu chegar, o cara diz, seu Luz, e caiu a casa e os caras te respeitam, né? Respeito. Isso aí também tem um detalhe. Eles me respeitam porque eu sempre respeitei eles também. O que tu tem contra eles é um inquérito, é o crime. inquérito, a investigação. Jamais coloquei qualquer coisa além do que foi feito por eles. Sempre procurei ser justo, né? com aquele crime investigado. Em qualquer circunstância, em qualquer tipo de crime. E eu sou muito cauteloso nisso aí. Eu analiso bem, eu investigo bastante, faço a prova e contar a prova, né, dentro da investigação. Isso aí pode ter certeza. Para encerrar, vereador Luz, agora voltando para o vereador Luz. Como é que o vereador Luz vai agir dentro com esse governo que não é o prefeito que vocês queriam com o PMDB, que era o Paulo Ritz? Hoje tem dizem que o PMDB está na oposição. Qual é o teu posicionamento como político, como vereador? Não, como político, como vereador, eu tenho que, em primeiro lugar, pensar na população de Novo Hamburgo. Todo aquele projeto que for favorável, né, eu sempre digo, eu sou um político sem ranço desde que não me ataque. Né? Depois eu vou te explicar rapidinho a questão do ataque. Né? Então, exemplo, se a prefeita envia para a Câmara de Vereadores um projeto onde vai criar uma creche para as mãezinhas botar seus filhos e ir trabalhar, jamais vou votar contra. Vou sempre votar favorável. Tá entendendo? Quando não me atacam, quando é que me atacaram? Sempre tive o mesmo comportamento no governo passado. Mas daí fiquei sabendo lá que os pedidos de providências, de tapar-buraco, de asfaltamento, da oposição era tudo engavetado. Né? Daí terminou. É sacanagem, né? Para que fazer isso? Aí, né? Eu fui coordenador da Defesa Civil na época do Jair e eu atendia os vereadores do PT com a maior satisfação, porque são pessoas do povo, são pessoas que são eleitas. Quando o vereador faz um pedido ou apresenta um projeto, não é para ele, aquilo é para a população, a carência de alguma coisa em algum lugar. Essa é a realidade. A gente tem que ser mais do que isso, né? Não, mas tem que estar... Por isso que eu digo, o interesse da população tem que estar acima de qualquer interesse político, na minha visão. É claro que há algumas coisas que vai contra isso, né? Por exemplo, nós falamos desse projeto de 700 mil. Eu fui contra porque eu conheço e vi que ali só tinha dados estatísticos e 80% pego da Polícia Civil. Bom, então jamais eu vou ser favorável a esse tipo de projeto, mesmo que diga que é um observatório criminológico, que eu sei que não é verdade. Que é fachada. É fachada. Luz, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Aqui, a casa fica aberta aí, qualquer coisa que tiver divulgado o teu gabinete, aconteceu uma coisa lá bacana que você conseguiu, por favor, nos coloque aí, passa um WhatsApp para mim e a gente vai divulgar, porque assim, o mesmo sentimento eu tenho. Político bom também tem que estar na mídia. E os políticos que não fazem nada, esses a gente tem que ficar monitorando. Mas os caras que fazem o bem, e tu não precisa provar mais nada na comunidade, já fez muita coisa legal. E a gente tem uma satisfação de que você, uma pessoa como a tua estirpe, esteja hoje na Câmara de Vereadores. E para relembrar, a nossa central de polícia, que foi trabalhada há 5 anos, dia 22 de março fará 5 anos. Foi trabalhado 5 anos, ininterruptos, com a equipe, que foi o delegado Nauro, o Borba, o Cássio Bortolini, o Vitor da Clorgaf, o Anildo, o Vilmar Fernandes, advogados todos, a Regina e outros, né? Foi 5 anos de trabalho e agora, dia 22 de março, ela completa 5 anos de pronta. Ok, obrigado. Ficamos por aqui. Giro das Cidades, vem aí o Estação Hamburgo pelo chefe ali, está ali, eu acho que é ele que comanda hoje a Estação Hamburgo, é isso, chefe? Então tá, Rodrigo Stefano no comando da bancada, tem Canizio Eidel, vai e mais uma galera aí. Voltamos amanhã, 5h30 da tarde. Tchau!